Olá, vamos à nossa terceira aula, ao nosso terceiro vídeo a respeito do nosso trabalho de evangelismo, levando salvação através do evangelismo. Já está liberado os dois primeiros vídeos, agora nós estaremos indo para o terceiro e aqui nós iremos falar a respeito o cristão e o evangelismo. Iremos falar a respeito do ID que Cristo nos deixou, lá registrado no livro de Marcos e Mateus, conforme já citado nas aulas anteriores. E nós devemos ter esta chama acesa ao nosso coração. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a partir do momento que Cristo nos encontrou, nos tirou de uma vida de pecado, nos tirou de uma situação onde nós não tínhamos vida, onde nós estávamos mortos juntamente com este mundo para o pecado, e nós aceitamos isso, aceitamos esta condição e decidimos seguir estes preceitos, seguir este caminho, seguir a salvação, seguir a Cristo. Eu devo ir proclamar este evangelho, eu devo ir falar deste amor. Assim como os discípulos, eles estavam ali trabalhando, cada um ali na sua pescaria, cada um ali coletando os impostos, cada um ali nos seus afazeres. De repente Cristo ele passou e falou: vem comigo, me segue. Vem comigo, me segue. E eles foram transformados, foram cheios do Espírito Santo, conforme registrados lá em Atos 2, e a partir dali eles começaram a pregar o Evangelho. Foi instituído ali os diáconos, que também começaram a pregar o Evangelho de Cristo, e quando Cristo subiu aos céus, ele deixou isso bem claro para nós. Antes da sua ascensão ao céu, ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregue o evangelho a todas as nações. Então, você que é cristão, você é um evangelista. O cristão e o evangelismo tá casado. O cristão, ele é evangelista. O cristão, ele deve fazer parte desta obra. O cristão, seja você músico, seja você pastor, seja você presbítero, diácono, cooperador, seja você aí apenas membro, professor da escola dominical, tia do infantil, regente, não importa a tua área de atuação. Desculpa. Não importa a sua área de atuação. Você é cristão? Deve levar o amor de Cristo. Você é cristão? Deve praticar o ID. Aquele que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Devemos obedecer e seguir estas orientações que nos foram deixadas por Jesus. O caminho, a verdade e a vida deve ser apresentado ao mundo. Um cristão autêntico não deve jamais deixar de praticar este que foi uma das melhores determinações do nosso Senhor, pois isso mostra o seu amor para com todos os homens. Quando diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele englobou este mundo. E você foi encontrado, você foi salvo por causa desta entrega. Só que Jesus ele subiu e falou: vai pregar o meu evangelho. Então, não seja um cristão somente de dentro de uma igreja. Seja um evangelista, seja aquele que leva as boas novas, seja aquele que pratica o amor, seja aquele igual o bom samaritano. As pessoas estão feridas aí fora no mundo, as pessoas estão caídas precisando de uma mão estendida e você tem condições para isso. Pratique o ID, faça acontecer o que o Senhor determinou. Pregue a palavra. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo, qual que é o tempo? É a todos os momentos. É como eu falei nas aulas anteriores. Há tempo e há fora de tempo. Exorte, fale do amor de Cristo. Apresenta o reino dos céus aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho e de escola. Você que é cristão autêntico, você que tem certeza da sua salvação, você que sabe que foi salvo por Cristo e está sendo salvo por Cristo e é salvo por Cristo todos os dias, pregue este evangelho, leve este amor. Mas e depois de tudo isso, o que eu devo fazer? Preguei Cristo, falei do amor de Cristo, levei o meu amigo para a igreja, ele está frequentando uma igreja. Qual que é o nosso papel agora? O nosso papel é discipular. O nosso papel
é ensinar. E a pergunta de muitos é: o que eu devo fazer após ganhar almas para Cristo? É ensiná-lo, é discipular, é se tornar aquele que vai andar ao redor dele. Todo o trabalho evangelístico, seja ele culto no lar, nas ruas ou visitas, leva a ter um trabalho com maior cuidado, que é o discipulado. Ganhar vidas para Cristo, nós logo após precisamos manter este contato, dar este feedback, ensinar a pessoa. O novo convertido, ele vai vir totalmente cru. Talvez alguns vai ter ali já a sua família, como eu disse anteriormente, a tua família já vem de uma prática religiosa. Mas às vezes a prática religiosa não é a prática em Cristo. Uma vida religiosa de diversas vertentes religiosas não é uma vida em Cristo. Jó, ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje de contigo andar. Ele estava falando ali a respeito de Deus. E hoje muitos dizem: eu já conheço a Cristo. Mas não anda com Cristo. Não tem uma vida dedicada a Cristo. Não tem uma vida diária voltada para a santidade, não tem uma vida diária voltada para a leitura bíblica, não tem uma vida diária voltada para a oração, não tem uma vida diária voltada para o trabalho de Cristo, o trabalho da igreja, o trabalho evangelístico. Então, a partir do momento que você conseguiu pregar o evangelho, levar esta pessoa a Cristo, será necessário fazer um trabalho de discipulado, um acompanhamento, para que a pessoa possa entender o que é a Bíblia, para que a pessoa possa entender o porquê nós devemos estar reunidos dentro da igreja, nos cultos cristãos, porque ali ela vai para adorar ao Senhor juntamente com os teus irmãos. Ali ela vai para ouvir um testemunho ou até mesmo dar um testemunho. Ali ela vai para prestar o teu culto de louvor e adoração a Deus. Muitos dizem: não precisa estar num templo feito por mãos humanas, um prédio de 4 paredes para adorar a Deus. Sim, porque se você, nós somos o templo do Espírito Santo, aonde eu estiver eu posso adorar a Deus. Só que isso se torna egoísmo da minha parte. Isso se torna egoísmo porque quando nós nos reunimos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos declarando para o mundo que nós somos unidos em Cristo, que nós temos uma unidade e que junto nós adoramos ao nosso Deus que se encontra nos céus. Esse é o nosso papel. Então, o discipulado ele vai servir para isso. O discipulado, nós vamos ter que manter um contato com o novo convertido, vamos ter que ligar, vamos ter que mandar uma mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, nós vamos ter que manter aí um contato diário com ele, semanal, mensal, mas nós devemos ensiná-lo que Cristo é a salvação, que Cristo é a verdade que liberta, que Cristo é aquele que é amor, Cristo é aquele que nos ensina a paz, Cristo é aquele que vai aliviar o nosso fardo, vai aliviar a nossa dor. Nós vamos ensiná-lo. Este é o papel. O cristão, depois que conquistou uma alma para Cristo, ele deve incentivar o novo convertido a permanecer firme na congregação, na comunhão e na congregação dos justos. Nós precisamos disso. Então, nós precisamos mostrar para ele: exerça a tua fé. Como? Praticando. Mas como eu vou praticar? Exercendo. Mas como eu vou exercer? Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos entender a Bíblia, vamos ensinar a Bíblia. Algumas igrejas têm o costume de ter aí a tua escola bíblica dominical. Aos domingos de manhã, escola bíblica dominical. Outras já têm o costume de ter um estudo bíblico durante um culto de ensino. Tem algumas aí que pegam o culto de ensino e ali eles dão tópicos. Dependendo do local ao qual você estiver, dependendo da igreja ao qual você estiver frequentando, ou a qual você orientar o teu amigo a frequentar, ele vai ter essa vertente, vai ter essa direção. Mas dentro da igreja que você está, faça de acordo. Ensina ele a ir para os cultos de ensino durante a semana. Ensina ele a ir para o culto da família durante os domingos. Ensina ele a ir para a escola dominical. O papel do discipulado é este. Esse é o nosso papel, esse será o nosso trabalho, é ensiná-lo a se firmar nos caminhos do Senhor. Amém? É isso que nós devemos fazer, porque Jesus determinou que pregássemos o Evangelho e fizéssemos discípulos.
O melhor exemplo que temos de discipulado é o próprio Jesus com os 12. Jesus, ele escolheu, Jesus, ele preparou, Jesus, ele treinou, Jesus, ele enviou. Quando você prepara o seu discipulado, quando você pega aquele novo convertido e ensina ele, mostra o caminho, você deve também preparar para ele ser enviado, para ele se tornar um evangelista. E você vai ver que ele vai aprender na leitura bíblica, você vai ver que ele vai entender a oração, você vai ver que ele vai entender a fé através daquilo que você está ensinando. Amém? E nós vamos ter que mostrar para ele por que nós devemos evangelizar. Por que nós devemos sair às ruas? Por que nós devemos falar do amor de Cristo? Porque é uma ordem imperativa, Marcos 16:15. Porque é a nossa dívida, Romanos 1, do 14 ao 15. Porque não devemos nos envergonhar do evangelho de Jesus, Romanos 1,16. Porque somos cooperadores de Deus no plano da salvação, 1 Coríntios 3,9. Porque é a nossa tarefa mais importante, 1 Coríntios 1, 22, 24. Porque é um privilégio, Mateus 10, 32. Porque é uma prova da natureza divina em nós, 1 Coríntios 2,16 e Filipenses 2,5. Porque o mundo está cego espiritualmente, 2 Coríntios 4,4. Porque o mundo desconhece o Espírito Santo, João 14,17. Porque Satanás opera no mundo, João 14,17 também. Porque muitos até possuem uma Bíblia, mas não a entendem, 1 Coríntios 2, 12 ao 14. Por exemplo, o eunuco, Atos 8, 27 e 33. Cornélio, Atos 10, 44 e 45. E Nicodemos, João 3, 12. Por que devemos evangelizar? Através do discipulado nós vamos ensiná-los por que o evangelismo deve acontecer. Porque toda essa lista que eu li é uma ordem imperativa do Senhor, é uma dívida nossa com Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele te salvou, porque Ele te tirou e me tirou de um lamaçal de pecado. É um privilégio levar o amor de Cristo. Satanás está no mundo, mas Cristo nos capacitou para levar o amor de Cristo a este mundo. O Espírito Santo nos convence desta verdade. O eunuco lá em Atos 8, ele estava lendo ali um trecho do livro de Isaías, Filipe foi até ele, levado pelo Espírito Santo, e Filipe perguntou, entendes o que lês? Ele, não, porque não tem quem me ensine, não tem quem explique. Filipe explicou, ele viu uma poça d'água e ele falou, ali está a água, o que me impede de ser batizado? Nada. Você quer que Cristo é o único Senhor e Salvador da tua vida? Que Ele morreu e ressuscitou? Temos que ser práticos. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, mas ainda não tinha salvação em Cristo. Então é isso que nós devemos fazer. Levar este amor. Vamos desenvolver esta obra. Levando esta salvação, ir por todo mundo e pregar este evangelho. Um mandamento que Cristo deu aos teus servos. E se você é servo de Cristo, você tem que praticar este mandamento. Com este projeto, ele é um desafio. Levar a salvação é um desafio. Mas só que nós temos que ter grande alegria no nosso coração. Tem que ser um trabalho voluntário. Tem que ser um trabalho feito com alegria. Dar segundo o proposto o nosso coração, não somente na oferta, mas na dinâmica do dia a dia, na dinâmica da evangelização, levar o amor de Cristo a cada dia. E você vai se sentir profundamente feliz, você vai se sentir realizado levando este amor, você vai se sentir aquele servo, aquele barro amassado por Deus, pela mão do oleiro, aquele barro moldado que serve para algo. E este algo é a evangelização. Discipule, ensine, mostre o amor de Cristo. Tenha essa experiência na sua vida e vamos levar a salvação aos cativos, aos feridos, aos doentes, aos encarcerados. Os cativos não é só aqueles que estão na prisão, mas está cativo no pecado lá fora. Os feridos, muitas vezes não é só aqueles que estão no hospital. Os doentes não é só aqueles que estão no hospital. Talvez do teu lado tenha alguém doente, alguém depressivo, alguém sem vontade de viver. Está ferida, a cicatriz não cicatrizou, não, sabe? A ferida está aberta. Leva o amor de Cristo para ele. A ideia é trabalhar. A igreja precisa trabalhar com os jovens. A igreja precisa trabalhar com as crianças. A igreja precisa trabalhar com os adolescentes, com os irmãos da terceira idade. A igreja precisa trabalhar com casais, com família. Vamos levar este trabalho adiante. Vamos cada um incentivar um ao outro. Vamos cada um realizar a participação necessária. Essas três classes de pessoas,
os membros, os afastados da igreja, os não conhecedores. É esses que nós temos que alcançar. Por que os membros? Porque muitos dentro da igreja estão feridos. E talvez você seja aquele que vai chegar até ele e falar: não fique assim, Cristo é a solução, Cristo é a tua salvação, levante esta cabeça, porque ele vai renovar as tuas forças como a águia. Ei, olhe para o alto, que de lá vem o teu socorro. Os feridos, afastados da igreja, é isso que nós devemos procurá-los. E os que não conhecem a palavra de Deus. Então nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos buscar as vidas lá fora. Nós precisamos formar equipes. Nós precisamos nos juntar e levar este amor. Nós precisamos alcançar estas vidas. Fazer o amor de Cristo ser propagado. Vamos panfletar, vamos entregar literatura, entregar bíblias. Deus vai nos dar as estratégias. Mas o trabalho tem que acontecer. E você foi chamado para esta obra. Capelania hospitalar, capelania do presídio, orfanato, asilo, casas de recuperação. Pregue o amor de Cristo. Não importe o lugar, não importe aonde. O tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é neste momento. Leve esta palavra de salvação. Interceda por aquele que já está fazendo. Ore por ele, incentive. Levanta, saia do conforto, tire o medo, tire a timidez, mas leve esta palavra. Vamos realizar juntos esta obra, vamos praticar juntos este ide, vamos praticar junto este evangelismo, conquistar para Cristo e discipulá-lo. Ide pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando e fazendo discípulos. Eu conto contigo, a igreja conta com você, Cristo conta com você, Deus conta com você. Ele não precisa, ele é Deus, ele está em todo lugar, ele pode falar e as coisas acontecerem, ele pode dar sonhos e as pessoas se entregarem, mas ele quer te usar como vaso. Ele quer te levantar daquele que era caído, daquele que era desgraçado, daquele que não tinha esperança, daquele que estava morto no mundo, daquele que não tinha a presença do Espírito Santo. Ele quer te levantar, te colocar de pé e dizer: estou te usando porque você é importante. Estou te usando porque através da tua vida eu vou alcançar os seus vizinhos. Estou te usando porque você é importante para mim. É isso que Deus pensa de nós. Você é importante para Deus. Nós estamos destituídos da graça, porque a graça que nos alcança, ela é imerecida para nós. Mas todos os dias a misericórdia do Senhor nos alcança, e por isso Ele vai te usar. Exerça este ministério, leve a salvação, leve vida, leve paz, leve alegria. Mostre ao mundo que Cristo está voltando para buscar a tua igreja, e você é um instrumento dele. Amém? Que Deus te abençoe e que possamos realizar esta obra com amor, com alegria no coração, com voluntariedade. Amém? Não com tristeza, não por ganância, mas com alegria. Que Deus te abençoe. Até uma próxima e assim nos veremos logo mais. Amém?